Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa terceira aulinha sobre tabela periódica, nós vamos falar da eletronegatividade e vamos falar da eletropositividade, começando com a primeira propriedade mencionada. Prof, o que é eletronegatividade? Muito tranquilo. Eletronegatividade corresponde à tendência de um elemento receber elétrons e se transformar em um ânion. Suponhamos que nós tenhamos aqui um átomo com 6 prótons no núcleo e um outro átomo com 4 prótons no núcleo. Nós sabemos que esse aqui é menor porque tem mais prótons, ok? E os dois querem elétrons. Os dois estão brigando por elétrons. Quem é que vai ganhar essa briga? É muito tranquilo, turma. É só a gente pensar. Esse átomo ele tem muito mais cargas positivas para atrair essa carga negativa. Sendo assim, é ele quem ganha essa briga. Então, nesse caso, o carinha da esquerda é o átomo mais eletronegativo. Então, nós podemos definir da seguinte maneira. Quanto maior o número de prótons e quanto menor for o raio atômico, maior será a eletronegatividade. Prof, tem como dar uma resumida nisso aí? Tem, é bem tranquilo. Então, como é que eu relaciono a eletronegatividade com a tabela periódica? Olha só, nós temos a seguinte propriedade. De baixo para cima e da esquerda para a direita, a eletronegatividade aumenta. Exceção gases nobres. Os gases nobres são altamente estáveis, não querem receber elétrons, para eles isso é indiferente, então o átomo mais eletronegativo aí será o nosso querido flúor, já que nós eliminamos aqui o último grupinho. Tranquilo? Beleza. O inverso é válido. Se da esquerda para a direita ela aumenta e de baixo para cima também, então de cima para baixo e da direita para a esquerda a eletronegatividade diminui. Tranquilinho? Definimos eletronegatividade? Vamos ver agora o contrário? Ora, se você entendeu bem a eletronegatividade, a eletropositividade é exatamente tudo ao contrário. Eletropositividade se refere à propriedade de um dado elemento químico perder elétron ou elétrons e se transformar em um cátion. Então, suponhamos que nós tenhamos aqui um átomo com 6 prótons no núcleo, ok? E um outro átomo com 4 prótons no núcleo. Um terceiro átomo está sedento por elétrons, ele se encontra com esses dois e aí ele vai pensar assim, de onde é mais fácil tirar elétrons? Do carinha que tem os 6 prótons no núcleo, que é pequenininho, ou esse outro aqui que tem 4 e é grandão? Vocês já devem ter respondido. Obviamente, né, pessoal? O carinha da direita é o mais eletropositivo, pois quanto menor for o número de prótons e quanto maior for o raio atômico, maior será a eletropositividade, já que os elétrons que estão mais distantes do núcleo são mais fáceis de serem removidos por um outro átomo. Quando a gente compara dois átomos, né, e vai ocorrer a transferência de elétrons, obviamente, um é mais eletronegativo que o outro, sendo assim, o outro é mais eletropositivo do que o anterior. Um perde, o outro ganha. Nós veremos isso com mais clareza em ligações químicas. Na nossa aulinha, a gente já tem no nosso canal, a gente já tem a aulinha de ligações iônicas. Em breve, teremos ligações covalentes. Então, vamos seguir aí. Vamos resumir a eletropositividade na tabela periódica? Como eu disse para vocês, é o contrário da eletronegatividade. Então, olha lá, de baixo para cima, da esquerda para a direita, a eletropositividade diminui. Exceção, gases nobres. Gases nobres não querem perder seus elétrons, já que eles estão monoatomicamente estáveis. De cima para baixo, da direita para a esquerda, a eletropositividade aumenta, sendo assim, o nosso querido francio, esse carinha que está aqui, é o elemento mais eletropositivo da tabela periódica. Muito fácil essa aula, né, pessoal? Muito tranquilo. Vamos fazer alguns exercícios para fixar bem? Vamos lá. O primeiro exercício é o exercício da FATEC de São Paulo, que diz assim: os elementos cloro e iodo pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, isso é verdade, eles são halogênios. Assim, átomos neutros desses elementos apresentam igual 1. Número de prótons,
Nunca, né? De jeito nenhum. Nós sabemos que na tabela periódica todos os elementos possuem número atômico, quantidade de prótons diferentes umas das outras. Isso é o RG do átomo, né? O RG é o documento dele. Cada elemento tem o seu número atômico. Então a primeira está errada. Segunda, o número de elétrons na camada de valência é o mesmo? Sim, é o mesmo, porque em um mesmo grupo, todos têm o mesmo final da distribuição eletrônica, não é? Isso faz com que a camada de valência tenha, portanto, o mesmo número de elétrons. Isso está na nossa primeira aula de tabela periódica. Se você não assistiu, assista. Então, olha lá. A mesma eletronegatividade. De jeito maneira. Pessoal, a eletronegatividade, ela tem aquela variação que nós vimos agora, né? Aumenta de baixo para cima, aumenta da esquerda para a direita, e por mais que um elemento tenha uma eletronegatividade bem próxima da outra, ela será diferente. Mesmo porque, se você pensar em um mesmo grupo, né? Cada um deles vai estar em um período, então eles possuem um ou mais níveis de energia a mais ou a menos. Então o raio é diferente. Então com certeza um é mais ou menos eletronegativo do que o outro. Falsa a terceira, resposta letra B. Mais uma? Vamos lá. O flúor é um elemento de número atômico 9. Possui apenas um isótopo natural, é o flúor de número de massa 19. Sobre esse elemento e seus compostos, é correto afirmar que A. O isótopo natural do flúor possui 9 nêutrons. Galera, vamos fazer um desenho aqui? Vamos escrever, né? Olha lá. O flúor, ele tem aqui o número de massa 19, número atômico 9, beleza? Bom, 9 nêutrons, tá errado. Porque se eu fizer 19 menos 9, dá 10. É a continha básica para determinar o número de nêutrons, né? Número de massa menos número de prótons, tá bom? Bom, o íon F-, que é o fluoreto, tem 8 elétrons. Não, né, gente? Olha lá. No estado fundamental, ele tem 9 prótons e 9 elétrons. Então, o fluoreto tem um elétron a mais. Ele ganhou um elétron, fica com 10 elétrons e não com 8, tá bom? O flúor é um elemento da família dos elementos calcogênios. Não, galera. O flúor, ele é um halogênio. Olha aí na tabela periódica, olha lá. O grupo 17, antiga família 7A. O flúor é o primeirão aqui, ó. Um halogênio, tá bom? Então vamos lá. Só lembrando que calcogênio, né, é o grupo 16, tá bom? 16. Isso também está na nossa primeira aulinha de tabela periódica. No gás flúor F2 tem-se uma ligação covalente polar. Aqui no canal nós ainda não tivemos a aula sobre ligações covalentes, mas é bem tranquilo. Quando você tem uma ligação covalente de dois átomos diferentes, ela é polar. Dois átomos iguais, ela é apolar. Então a letra D está errada. Na molécula do ácido fluorídrico, HF, o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio. Pessoal, não precisa nem pensar muito. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica inteira. Nenhum elemento ganha dele nessa propriedade. Beleza? Meus queridos e minhas queridas, beijo no coração, bons estudos e até a próxima!